Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. Um alô pro pessoal da Estácio. Isso. Eles querem um alô meu ou do Pablo? É. E a turma do Bom Pastor. Um abraço. Os dois, né? Mas, pessoal, antes de encerrar, eu vou pedir para rapidamente o Pablo falar do livro novo, seu trabalho mais novo, antes de passar para o Aloysio encerrar. E eu vou fazer uma pergunta que não é literária. Eu vou pedir para você terminar a sua fala respondendo a minha pergunta. Qual é o sentido da vida, né? Por que nós estamos aqui, Pablo? Rapaz, se eu soubesse eu fundava uma religião. Eu não sei, eu criava uma, porque realmente eu não sei, né? O sentido da vida. Mas eu acho assim, o sentido da vida a gente inventa, né? Então cada um cria o seu. E tem que inventar logo, porque ela passa rápido, certo? Então, se você demorar muito, já era. Esse livro aqui, né, que é A Grande Pancada, Crônicas do Tempo do Jazz. Eu estou até correndo para assistir o Alabama Mike agora, que vai tocar lá em Ponta Negra, no Festival de Jazz, né? Esse ano não dá para ir para Pipa, porque está havendo um ajuste fiscal lá em casa, né? Um contingenciamento de verba. Cortamos alguns ministérios, inclusive. Aí não dá para ir para Pipa. Mas eu vou em Ponta Negra assistir o jazz que vai rolar. Então é um livro sobre jazz, né, que eu pensei em escrever no espírito do Simples Filosofia, ou seja, crônicas, falando da história do jazz. E me veio porque assim, o jazz foi uma das últimas músicas que eu aprendi a gostar, porque eu acho que música também a gente aprende a gostar, né? Assim, se você não tem um costume de ouvir um tipo de música, quando você vai ouvir a primeira vez, você estranha. Então, às vezes, você tem que ter esse momento de você ouvir. Meu pai sempre foi um cara que gostou muito de música, minha mãe também, então eu ouvia muita música erudita, muito rock and roll. Eu digo que minha mãe me mandava mamadeira escutando o álbum triplo de Woodstock, então desde criança eu já escutava esses sons. Mas o jazz, eu não tinha um hábito muito grande. Apesar do meu pai ter discos assim, ele não era um grande ouvinte de jazz. E foi uma música da maturidade. O Alex de Souza disse que é um problema hormonal, é a andropausa chegando, que eu estou abandonando o rock and roll indo pro jazz, deixa guitarra e fica aquele negócio de trompetinho, aquelas coisas todas, né? Mas, na verdade, eu quis mesmo que traduzir um pouco essa minha paixão amadurecida de maturidade aí dos 30 para cá, pelo jazz, contando a história do jazz, porque eu comecei a ver que as pessoas andou surgindo meio uma moda de jazz, tem uma moda de jazz por aqui, né, onde as pessoas identificam jazz com uma música sofisticada, uma música assim de gente que tomou uísque ou vinho, né? Vamos tomar um vinho. E o jazz tem uma história de chão, uma história de povo, uma história de bagaceira, uma história de, sabe, de droga, uma história de álcool, uma história de... O jazz não é essa coisa, né? O jazz é uma música de raiz, uma música que vem da população mais excluída, né, dos Estados Unidos, e envolve o problema racial. Então é uma história muito rica. E eu acho que o jazz, ele é a grande música da modernidade, né? A grande música da modernidade. Eu acho que a questão do jazz é que com o tempo ele foi se modernizando, né? O que houve é que você tem o modern jazz lá nos anos 50, né, que deu essa conotação sofisticada ao jazz. Mas o jazz, na verdade, ele tem uma raiz. E é uma música para dançar. Ano passado, no Festival de Jazz, teve uma banda de Nova Orleans que tocou bebop, Dizzy Gillespie, todo mundo dançou. Então as pessoas têm que aprender que jazz é música para dançar também, não é só para você ficar ouvindo aquela música complexa, não. Então, assim, o livro ele vem com esse espírito, tentar fazer com que as pessoas aprendam um pouquinho mais sobre jazz e saibam, né, um pouco, porque eu aprendi a gostar de jazz conhecendo também a história, né? Então acho que tem um fundo didático aí. Beleza?
Pessoal, vamos chegando ao fim de mais uma quinta literária. Eu diria que hoje foi uma quinta filosófica. Uma quinta filosófica. Filosófica literária. Então, agradecendo demais a presença do Pablo. E foi uma discussão de um nível muito interessante, muito bom mesmo, né? Abordamos ideias e conceitos. E isso realmente dignifica o projeto da Quinta Literária, que, registrando, se agrega ao projeto da Caravana de Escritores, que vem se firmando cada vez mais, né? A Caravana de Escritores, que inclusive está concorrendo a um prêmio nacional. Nós submetemos a Caravana a essa concorrência como redes locais, né? Redes culturais locais, porque realmente é um projeto muito bonito, né? E mais um dos projetos aqui tocados pelo nosso empreendedor cultural, pesquisador, escritor, poeta, mais um bocado de coisa aí. Tiago Gonzaga. Pessoal, eu pediria até uma salva de palmas para o nosso mediador também, né? Fazendo mais, eu sou a pessoa dos registros aqui, viu, Pablo? Tem que fazer os registros. Na quarta-feira da semana que vem, nós vamos nos reunir para uma discussão sobre um edital da Fundação José Augusto. Então, a Fundação José Augusto abriu essa possibilidade, achei muito interessante, e o nosso compromisso é convocar os escritores. Então, todos os escritores, aliás, quase todos aqui são escritores, então, estamos todos convocados aqui para quarta-feira, para discutir com a Fundação José Augusto às 7 horas, 19 horas. Vamos discutir com a Fundação José Augusto um edital, uma ideia muito interessante que surgiu de produção de livros de baixíssimo custo, aqui. Livros de baixíssimo custo, estamos falando de livros de R$2, de R$5, viu, para a meninada. E é uma ideia muito interessante, e o que a gente precisa é colaborar com ela e até formatar esse edital e que critérios ele vai usar, interferir no processo. Acho que legal. Muito bom. A Fundação está abrindo isso para a gente. Slogan, literatura máxima, preço mínimo. Olha aí, meu mestre já está... Então, vai ser uma experiência muito interessante. E a ideia é que o lançamento desse projeto aconteça na Feira do Livro de Natal, que este ano será na Cidade da Criança, né? E não lá dentro da Cientec. A Flic vai ser na Cidade da Criança. Então, agradecendo demais a presença, agradecendo aos nossos espectadores do aquiassimtv.tk, que nos acompanharam ao vivo, e lembrando também que esse vídeo será reapresentado algumas vezes, não é, Carlinhos? No sábado, como tradicionalmente, sábado, meio-dia. Isso. E estará também no nosso canal, Pronto, nós estamos com um canal no YouTube, fique à vontade. A lei do incentivo. Sim, a nossa discussão sobre a lei, aqui a gente discute tudo, né? Aqui é a efervescência, é o fórum. Então, nós fizemos 2 reuniões em 2 quartas-feiras para discutir as leis de incentivo. Foi muito interessante porque fizemos um diagnóstico das leis, do que elas têm de qualidades e defeitos, né? E principalmente identificamos as barreiras, né? Então, a partir desse diagnóstico, nós vamos produzir alternativas. Só lembrando que essas alternativas, que dizem respeito à lei municipal, elas vão aportar lá no Plano Municipal de Incentivo à Leitura, do qual nós fazemos parte, né? Um bocado de L, PMLLLB. A leitura é biblioteca. Então, essas propostas vão aportar lá no plano municipal e o plano municipal nasce em 60 dias, viu, Público? O Público também foi um colaborador importante, provocando a participação dos órgãos e das secretarias municipais que realmente interagiram mais com a formulação desse plano municipal da leitura. Bem, isso é esse movimento cultural que é hoje a Nobel e o que a gente faz. Claro, minha presidenta, é claro. É totalmente contextualizado. Minha presidente da Sociedade dos Poetas Vivos e Afim, Osani, fica à vontade. Você é o meu
vice, né? Não esqueça. Gente, já que a gente está falando de literatura, eu queria convidar a todos para o lançamento da 7ª antologia da SPVA no Salão Nobre da Pinacoteca do Estado, tá? E no... tá bom. Então, gente, olha, amanhã, às 19 horas, no Salão Nobre da Pinacoteca, o lançamento da antologia volume 7 da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte. Exatamente. E no dia 1º, o lançamento do livro da nossa confrade, certo? Clécia Santos, aqui na Nobel. Aqui na Nobel. Lá. Só avisar também, foi aberta hoje, no Palácio Potigi, a exposição sobre o centenário de Djalma Maranhão. Que merecia realmente esse resgate, e a gente vai mais do que merecido, mais do que merecido. Pessoal, só lembrando, como tradicionalmente acontece nas nossas quintas literárias, o autor permanece aqui e em seguida prossegue com a tradicional sessão de autógrafos, né, dos seus livros. Então, muito obrigado a todos, obrigado a quem nos acompanhou pela internet e seguimos aqui. Muito obrigado, boa noite.